uma troca, né, da semana da mentoria, eu e Mari, e então essa semana eu vou estar com vocês, puxando a corda, e vocês sabem que comigo é movimento, né, geração de movimento. Então, o tema dessa semana aqui comigo, né, a Mari já até passou lá no grupo, né, toda semana a gente tem um tema novo, então ela já passou até os temas desse mês, né, de março, então a gente está sempre compartilhando com vocês, para que a gente já possa se preparar. Então, vocês sabem que comigo hoje, ó, papel e caneta um pouco, e mais práticas, né, e atitudes aqui. E o tema da semana, né, é energia e foco, o governo da mente na renovação do nosso corpo. E aí, para a gente começar, né, pode passar. Então, a gente tem o quê, gente? Como é que o movimento inteligente prepara você para as mudanças do outono? Então, nós estamos falando bastante sobre a mudança, né, do clima agora, o que, que a gente pode fazer para que essa mudança não impacte, né, nos nossos desafios. Nós já temos aí os desafios do dia a dia, né, temos os nossos hábitos aí, temos ferramentas para nos ajudar, e aí essa mudança, né, de estação, ela vem, né, ela é necessária, e com isso nós temos que lembrar o quê? Que nós temos, então, ferramentas para nos dar esse suporte, então que a gente não pode parar, não é porque o outono chegou que é um momento de acolhimento, né, de ficar um pouco mais quietinho, apesar de que eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui ainda continua muito calor, muito quente, né, então, assim, a estação ainda não está acompanhando bem a temperatura, mas a gente já deve ir o quê? Ir se preparando, né, porque de alguma forma vai ficar mais amena, e nossa tendência, então, é ficar mais quietinha, né? E principalmente a parte da atividade física, que eu quero morrer no inverno, no outono, né? Começou o friozinho, o pessoal quer ficar debaixo da coberta, não quer se movimentar, não quer sair do sofá. Então, vamos tirar esse pensamento, né, sobre isso, sobre essas estações mais frias, e vamos nos colocar em movimento. E como a gente tem o nosso aplicativo, né, então nós vamos começar o quê? Despertando Harvard, ativação do estado de recurso. Então, dentro do nosso app, nós temos várias ferramentas e hoje eu quero já que a gente comece utilizando, nós vamos começar fazendo como se fosse já um check, tá? De algumas coisas. E aí, depois da nossa mentoria, você já pode lá abrir o seu aplicativo e fazer o quê? Dar como feito já. Então, você vai já ter feito algumas coisas dentro do nosso aplicativo hoje. Então, eu trouxe isso para a nossa mentoria para que a gente faça já na prática. E para começar, nós vamos fazer o quê? 5 vezes de yes, uhul e vitória. Vamos executar juntas? Então, nós vamos começar 5 vezes de yes. Vocês podem deixar o microfone aí fechadinho, tá? Não tem problema. Mas quem puder pronunciar, né? Quem puder falar, tá na frente do seu microfone, isso é muito importante. Então, nós vamos começar lá. Bora lá? Ativamos com o yes. 5 vezes. Vamos. Yes. Yes, 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 yes. E agora com o uhul. Bora, ó. Uhul, 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 uhul. E agora vitória. Vamos pronunciar. Vitória, 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 vitória. E agora paz. Vamos lá? Paz. Cada uma pode se movimentar como quiser. Paz, paz. E paz, paz. Muito bem. Então, já ativamos essas 5 coisinhas, né, que está lá dentro do nosso recurso de ativação do app, né, nesse primeiro momento. Então, vamos continuar aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? Eu quero que vocês, quem puder, né, escreve, tá, aí no caderninho, mas depois transcreva lá para o app, que tem lá já prontinho, só para a gente colocar. Mas como, né, eu não quero que vocês saiam aqui da telinha, né, ou mexam no celular agora, então quem puder, eu vou dar 1 minuto para escrever, né, no caderno, aí na sua folha, e quem não puder, né, eu sei que às vezes a pessoa já está em movimento, está dirigindo, pode fazer no seu pensamento, tá bom? Então vamos lá, eu quero que você faça uma respiração bem profunda, e aí você vai escrever. Eu sou grata por... Respira 3 vezes, bem profundo. Vou dar 1 minuto e escreve.
Eu sou grata por. Respira, oxigênio o cérebro para que o pensamento venha, para que a gente abra esse momento, o canal, respira bem fundo e mais uma vez. Eu sou grata por, ou pela. Escreveram? Pode ser uma única palavra, uma frase curtinha, né? Por alguma coisa que vocês lembraram. E quem já foi terminando, eu vou pedir para que abra o chat aqui e mande uma coisa só, tá? Escreve só aí. Eu sou grata por. Vamos colocar em movimento. Então, vamos escrever aí no chat. Quem puder, né? Claro. Então, eu sou grata por. Então, estamos já pondo em prática algumas atividades do nosso app, né? E ativando também aqui o nosso cérebro. Já estamos nos movimentando, né? Vamos lá, Mari, eu sou grata pela minha disposição. Quero que todas que puderem escrever, né, possam colocar aí para gente. Laís, eu sou grata pela presença de Deus na minha vida. Aninha, eu sou grata por ter saúde. E depois eu quero que vocês lembrem de transcrever lá para o nosso app. A Gi, eu sou grata pela vida que Deus me deu. Valéria, eu sou grata por conhecer Jesus Yeshua. Vilma, pela presença de Deus na minha vida. Deixa eu abrir aqui. Isso. Alguém mais? Márcia, eu sou grata pela misericórdia de Deus. Mais alguém? Pode postar. Vamos nos colocar em ação. A gente já está escrevendo, está colocando o nosso cérebro aí, ó, para pensar, para refletir, por agradecer. Então, já é uma forma de nós estarmos ativando, né, o nosso dia. Eu sei que meu Redentor vive e já se levantou para me ajudar, viu, minha? Muito bem. Então, ó, depois que a gente terminar a nossa mentoria, quero que todos vocês transcrevam esses motivos, 3 motivos de gratidão aqui, tá? Lá no app, então, ó, tá facinho, já tá, né, ativado esses motivos de gratidão. E agora, eu quero falar com vocês, lembrar, né, então, quem está acompanhando aqui a nossa mentoria já há um tempinho, esse ano eu tenho falado bastante, né, então, ó, despertando o nosso hardware, né, o hardware que seria, nesse caso aqui, o nosso corpo, né, despertando o nosso corpo, essa parte nossa física. Então, nessa ativação dos recursos, eu quero que vocês lembrem que toda vez que nós nos movimentamos, nos colocamos em ação, a gente faz o quê? A gente libera lá, né, alguns adubos, na verdade, são alguns hormônios, né, do nosso corpo. E aí, o que a gente tem falado bastante? Sobre o BDNF e a dopamina, né, que provocam aí o movimento como um neurotrópico natural do nosso corpo. Então, só para que vocês lembrem, né, então, BDNF, ele era o quê? Ele é uma proteína, né, que é chamada de adubo do cérebro. E aí, quando a gente se movimenta, estimula a produção desse hormônio e promove o quê? O nascimento de novos neurônios, fortalecendo as nossas conexões, as nossas sinapses existentes. E isso faz o quê? Melhora muito, gente, o nosso aprendizado e melhora a nossa memória. E aí a dopamina é o quê? É um neurotransmissor, né, da motivação e recompensa. Então, quando a gente também faz o movimento, né, se coloca em movimento, fazemos atividade física, né, então o exercício, ele libera essa dopamina que de forma natural. E aí faz o quê? Combate o desânimo, aumenta o nosso foco e traz também para a gente aí a clareza mental. E aí, o que é esse movimento como neurotrópico? Os neurotrópicos, eles são o quê? São as substâncias que aumentam a nossa performance cognitiva. Então, o exercício, ele é o quê? Um neurotrópico natural. Então, ele melhora a nossa inteligência, melhora a nossa atividade,
melhora a nossa velocidade, melhora a nossa forma de raciocínio, sem efeitos colaterais. Então, ele já é um estimulante natural, substâncias naturais do nosso corpo, né, que nos ajudam através do movimento. E temos também a irisina, né? Então, que é o quê? Ele é um hormônio liberado pelos nossos músculos durante a atividade física, durante o treino, né? Então, ele viaja até o nosso cérebro e nos protege, né? Protege os neurônios aí contra o quê? Contra o envelhecimento, contra doenças degenerativas. E aqui fala um pouquinho sobre o ciclo circadiano, né, de Andrew Huberman, que é um dos grandiosos e famosos neurocientistas. Então, o que ele fala? Que o nosso movimento, né, quando a gente se coloca em movimento, gente, especialmente pela manhã, e se possível sobre a luz do sol, isso faz o quê? Isso ajusta o nosso relógio biológico e garante o quê? Que o nosso corpo saiba certinho a hora de produzir energia e a hora de decidir produzir a nossa melatonina, né? À noite, que traz aí o quê? O nosso sono reparador. Então, é super importante essa parte de gente entrar em ação, de já nos movimentar, né, logo pela manhã. E, se possível, né, aí também tomar a luz do sol, né, em movimento. Então, isso traz para a gente tudo isso. Então, esse movimento sinaliza o quê? Que o nosso cérebro, né, que nós estamos vivas, que nós estamos no comando, que o nosso músculo treinado é o quê? É mente blindada. E aí, eu quero convidar vocês novamente, né, para fazer um outro exercício que a gente tem lá também no nosso app, e aí depois vocês já vão colocar como check para hoje, vamos começar a semana com tudo, com várias ativações, com várias ferramentas já em uso. Então, agora eu quero que vocês, né, parem só um pouquinho e também podem escrever ou apenas sentir. Eu quero que vocês se autoanalisem nesse momento. O que você está sentindo? Você está se sentindo triste, muito triste? Você está se sentindo uma pessoa neutra? Você está se sentindo feliz? Você está se sentindo muito feliz? Então, eu quero que vocês escrevam uma dessas 5 coisas. E depois vocês vão ativar também uma dessas 5 coisas lá no nosso app. Estou muito confiante, Vilma, então muito feliz, muito feliz. Isso aí, Vilminha. Vamos ativar, gente, vamos ativar. Vamos lá, colocar um sorriso no rosto. Isso aí, isso muda, né, a nossa fisiologia, muda nosso movimento, nossas expressões. Olha lá, Cíntia está lá no ônibus, sorrindo, isso aí. Vamos lá, então, fizeram essa autoanálise? Bem, então é mais uma coisa de um recurso que nós temos lá, né, dentro do nosso app. E aí, então, vocês podem depois estar colocando lá como ativado, né, já para essa nossa manhã. Mari? E aí, lembrando, né, que as emoções e a nossa fisiologia é a fisiologia do governo. Então, o que nós sentimos, né, o que nós transparecemos, governa a nossa fisiologia, né, governa o nosso corpo, governa esse Howard. E lembrando, então, da autorresponsabilidade e nosso o quê? Monitoramento emocional. Então, nós temos que lembrar, a gente traz muito, né, sobre o poder da autorresponsabilidade, de Paulo Vieira, né, para a nossa vida. Então, como é que nós vamos movimentar o nosso cérebro agora? Eu quero, novamente, hoje a gente vai estar aqui cheinhos de práticas, muitas práticas, tá, lá do nosso app, mas é justamente isso, eu quero que a gente se coloque em movimento e a gente vai terminar a nossa mentoria aqui já tendo feito vários ajustes, principalmente quem não estava fazendo, né, de começar a semana aí. Então, lá no nosso app, a gente tem também algo muito poderoso sobre alta responsabilidade. Então, agora nós vamos movimentar o nosso cérebro. Eu quero que vocês profetizem
podem falar mesmo, tá? Eu quero que vocês digam algo profetizando sobre as 11 áreas da vida de vocês, tá? Depois, lá no app, vocês vão colocar como isso feito. Então, isso também vai ativar o quê? As áreas do nosso cérebro, né, de intenção, né, de alcançar essas coisas. Então, isso é construir o quê? Uma resiliência muscular e mental ao mesmo tempo. Então, nós estamos falando, nos movimentando, e nós estamos construindo essa resiliência cerebral, tá? Então, as 11 áreas está aqui no próximo slide, né? Fizemos aqui já. Isso. Então, nós vamos trabalhar o que aqui? A nossa força e a estrutura de vida, né? Então, de acordo com essa prática do nosso app, nós vamos agora, então, profetizar nas áreas da vida. Eu vou falando cada uma das áreas, e aí vocês profetizam algo em cima, tá bom? Podem falar, quem puder, né? Claro, pode falar mesmo, emite a palavra, tá bom? Então, vamos lá, ó. Sobre eu profetizo na minha área espiritual. Podem falar, quem puder falar na frente aí do seu computador, do seu celular, fala, eu profetizo na minha área espiritual, nananana. Podem falar. Eu profetizo na minha área de parentes, relações parentais, familiares. Eu profetizo na minha área conjugal. Declarem. Quem puder falar, quem puder pode ir escrevendo. Eu declaro na minha área dos filhos, dos meus filhos, e quem não tiver filhos, gente, tem sobrinho, às vezes tem criança, tem alguém, né, que cuida. Então, é como se fosse um filho. Às vezes tem uma irmã mais nova, às vezes cuida da irmã mais velha. Então, não tem problema, tá? A gente pode considerar. Então, eu profetizo sobre os filhos. Eu profetizo na minha área social. O que vocês profetizam? Vamos lá, colocar nossas intenções para o dia de hoje. O que vocês desejam para a área profissional? Eu profetizo para a minha saúde. Vamos lá, desejar, profetizar coisas para a nossa saúde mental, física, saúde espiritual. Eu profetizo sobre servir. Eu profetizo sobre o meu intelectual, sobre a área intelectual. O que podemos profetizar hoje sobre a área intelectual? Eu profetizo sobre a minha área financeira. O que eu desejo para hoje sobre a área financeira? Eu profetizo sobre o meu profissional. E eu profetizo sobre o meu emocional. Muito bem. Então, aqui temos o quê? As nossas 11 áreas, né, gente, que a gente trabalha, que compõem a nossa vida, que compõem o nosso dia a dia. Então, lá no nosso app, você só vai falar, você não precisa, né, escrever, mas quem gosta de escrever é super, né, válido também. Mas lá tá tão facinho, é só entrar lá e agora colocar o quê? Como feito. Então, é a gente falar todos os dias, profetizar desejamos para o nosso dia. Então, também você vai poder entrar lá, né, na área da ativação e já vai colocar como feito mais essa ferramenta dentro lá do nosso app.
E aí temos o quê? O governo dos nossos hábitos, né? Atômicos no Viva 3D. Então, a nossa identidade, ela precede o resultado. Então, a gente tem o quê? Que cada coisa que nós fazemos, né? Então, para que isso dure, para que esses hábitos permaneçam, né? Os hábitos anatômicos, a gente precisa ter bem claro quem eu sou, o que eu quero, né? O que eu desejo para hoje. A gente, né, agradece por viver mais hoje, mas a gente também tem que ter bem claro o que nós queremos para hoje, né? E aí, cada treino que nós fazemos ali dentro do app é uma ferramenta, gente, é um voto para que a gente possa crer no que a gente realmente quer se tornar, né? E aí, eu quero já até trazer para vocês algumas coisas nesses próximos 7 dias, que é a gente realmente colocar em prática essas atividades. Porque não adianta a gente ter ferramentas, a gente saber o que tem que ser feito, a gente está aqui participando da mentoria, a gente participa lá no grupo, está vendo tudo acontecer e ficar neutra, né? Ficar sem fazer nada. Então, a gente vê que cada coisinha, que cada atitude, que cada ferramenta que a gente pode fazer, que cada palavra, que cada escrita, tudo isso está lá como uma ferramenta de um exercício de ativação, um exercício para melhora do seu hábito, então que a gente possa permanecer, né? Eu quero pedir, então, essa semana, eu não vou colocar isso nem como um desafio, porque não é um desafio. Na verdade, é algo poderoso para que a gente possa colocar em prática, a gente precisa disso, né? A gente precisa tirar esses 10 minutinhos, 5 minutos. Gente, ali é tão prático que se você for fazendo ali, né, eu estou praticando a ferramenta, então, assim, é de 7 a 10 minutos, a gente faz tudo, faz um planejamento, então é algo assim, muito poderoso, que nos dá uma ativação matinal muito grande, né, hoje, inclusive, eu quero até trazer aqui para vocês, né, como eu corri ontem, então, né, estou cansada, estou desgastada, aí hoje eu falei, não vou fazer, poxa, eu não vou fazer nada, né, eu não consigo, então o que eu fiz? Boa, lembrei do quê? Da nossa ferramenta de atividade física, fui lá, já fiz o alongamento, gente, 6 minutos, 6 minutos, pus a roupa de ginástica, já fui ali, já fiz, e aí como eu sou, né, eu tenho os desafios comigo mesma, eu tenho um propósito de fazer 100 abdominais todo dia, independente se eu vou na academia, não vou. Então, fui lá, fiz 6 minutos de alongamento, me estiquei todinha com a Rubiel, o Daniel e mais um parceiro lá, né? Já me alonguei em 6 minutos, 4 minutos eu fiz, nem 4 minutos eu fiz as minhas 100 abdominais, porque eu já estou meio que na prática ali, me alonguei, já tomei banho, e pronto. Então, assim, já ativei o meu corpo. Então, vamos usar essas ferramentas, entende? Gente, o que é 10 minutos? O que é 6 minutos? E se a gente fica assim, eu vou pôr a roupa que eu vou mais tarde na academia. Eu não sei o quê. 10 minutos que você fica aí pensando, né, pela manhã, se vai, não vai, que hora que vai. Gente, acorda 10 minutos mais cedo e fala, todo dia eu vou acordar 10 minutinhos mais cedo, já vou lá na ferramenta, sem pensar. Tem que ir lá, levantar, pulou da cama, fez a sua oração, seu momento de silêncio, vai pegar o celular para quê? Para fazer atividade física de 10, 15 minutos. Por mais que a gente está com o dia tumultuado, atribulado, gente, é 10 minutos, 6 minutos, 7 minutos, é muito pouco. Mas é algo muito poderoso para nos colocar em movimento. Para falar, eu estou viva, meu cérebro está em funcionamento, você avisar o seu corpo que você está no comando, que você vai fazer, que você vai colocar ele em movimento, que você não vai ficar na inércia, não vai ficar na preguiça, né? Porque está chegando, né? É uma estação um pouco mais fria que você vai, né? Ali só se acolher. Então é isso. Então é a gente colocar o quê? Em prática. Então, o empilhamento desses hábitos de pequenas vitórias, né? Do dia a dia. Então, quero que vocês lembrem disso, que a gente tem ali no nosso app essas ferramentas poderosas que estão ligadas só para a gente fazer o check, para a gente fazer uma lembrança. Lembra que antes nós não ficávamos com o caderno, anotando? Então, olha só, o tempo que a gente ficava, às vezes, lembrando, o que eu tenho que fazer da rotina, né? Lembrando, no app está tudo mastigadinho, bonitinho, só para você chegar lá e clicar um botão. Você faz. O tempo que a gente gastava antes, né, que não tinha o app, de ficar escrevendo,
né? Ah, eu vou escrever esse hábito, vou fazer minha lista, vou lançar. Hoje está tudo lá. Então, abriu o app, vocês têm isso na mão. Então, o tempo que vocês gastariam escrevendo novamente cada hábito, cada coisa, hoje a gente pode executar. Executa. Aí depois você vai lá. E aí, quando você começa a fazer todo dia, automaticamente também, a gente vai o quê? A gente vai lembrando. Olha, eu já tenho que fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque é a nossa rotina. Nós não estamos aqui para aprender uma rotina de hábitos saudáveis, para nos colocar em prática. Então, tem que ser todo dia. Tem que brigar todo dia. E ali no app, não deixa as desculpas tomar conta da sua mente, do seu corpo. Nós governamos. A gente não pode mandar nas nossas emoções, no nosso corpo, nos nossos pensamentos, não vamos mandar no quê? Então, vamos colocar em prática. Então, o app está aí para isso, tá? E aí, essa semana, eu quero que vocês façam isso. Tiram ali, só um pouquinho, Mário, volta ali, 5 minutinhos, né? E aí, só... Ai, ficou chaque lá, mas é check, tá? Check e prontos. Então, tem mais esses 2 checks e prontos. É o quê? Lembra que lá atrás eu falei do ciclo circadiano? Então, se vocês tiverem a oportunidade de praticar o alongamento, atividade física, tomando já o sol, vocês já fazem 2 coisas, que é super importante para o corpo. Então, toma esse solzinho da manhã, que já é a nossa famosa vitamina D, né? Mas aí vocês já vão conseguir, ó, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tomando solzinho, aí, claro, vou fazer um exercício por 30 minutos ali ao ar livre, você não precisa ficar 30 minutos no sol, tá, gente? Faz a parte do alongamento ali no sol, né? Toma ali de 5 a 10 minutos, e aí depois vai para a sombra, tá? Por favor. Principalmente que em alguns lugares o sol ainda está quente, né? Aqui, pelo menos 7 horas, o sol já está fritando os nossos miolos. Então, assim, não vai me ficar lá 30 minutos debaixo de sol se exercitando, não, dá um piripaque, hein? Então, toma o solzinho ali de 5, no máximo 10 minutos, se alongando, e depois faz na sombra. E depois vai lá no app e, ó, check, atividade física e tomar o sol. Tá pronto. Então, são mais 2 checks que a gente ganha, assim, ó, em 10 minutos, tá? Então, caminhando aqui para o nosso final, eu quero trazer hoje para vocês essa palavra, né? Então, a força que nos sustenta, o versículo bíblico de hoje, que tem muito a ver com o nosso tema, é Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, lembramos, né, que o quê? Que a nossa vitalidade que buscamos, ela não é um esforço humano para não envelhecer. Envelhecer é inevitável, mas uma promessa divina de que em cada fase, mesmo no outono, há uma força nova disponível para quem governa sua rotina sobre a dependência de Deus. Então, temos que lembrar disso, que somos dependentes de Deus, mas temos o poder, ele nos dá esse poder de governar, né, as nossas emoções, as nossas decisões, mesmo mediante estações mais difíceis, né? Então, trouxe essa palavra aqui para hoje, né, para a gente refletir sobre isso, lembrá-las do Café da Tarde, Conexão Viva 3D, que vai acontecer no sábado, dia 21 de março, né, às 15 horas, lá na Notre Dame, Nova Campinas. Eu gostaria de ir nesse café, hein? Que coisa boa aí. Vou ter que me contentar, fazer um chazinho aqui e ficar no meeting ali com as meninas. Eu vou mandar fazer aquele totem, né? Aí quando vocês tiverem os encontros, vocês me levam no totem e me deixem lá nos encontros. Olha lá, viu? A Aninha. Né? Mas Deus vai permitir, gente, um momento, né, de eu realmente poder também ir até Campinas, aí na região, e estar com vocês. Deus prepara tudo na hora certa, né? E aí, lembrando, então, que, né, esse café vocês podem convidar as amigas, vamos fazer convites, trazer aí mais pessoas, né? Aí é só enviar o link, né? E aí, então, chamar mais mulheres, as amigas aí, chama aquela amiga que faz tempo que você não toma café, não bate um papo, convida ela, né, para estar aí
juntas nesse café da tarde. Né? Então, hoje eu falei bastante sobre o app, mas eu quis trazer assim, né, nessa mentoria como uma forma de prática mesmo. Então, agora vocês podem abrir o app, ó, colocar check lá que vocês já fizeram um monte de coisas, tá? Lembrando também que essa semana começamos aí a nos preparar para o nosso reset do mês de março, né, que se inicia na próxima segunda-feira. Então, vamos já colocar, né, nos colocar em movimento. Então, tenho certeza que se você, a partir de hoje, já colocar ali os seus checks lá, abrir o nosso app agora, já colocar check num monte de coisa e essa semana, e aos pouquinhos, né, para quem não está fazendo nada ainda, ó, e aos pouquinhos, colocando, ativando. Gente, semana que vem vai ficar natural, vai ficar mamão com mel, porque mamão com açúcar não pode. Vai ficar mamão com mel semana que vem para fazer o nosso reset, tá? Porque aí o aplicativo vai estar ali, a gente já vai estar, né, com esse hábito implantado de mexer, de dar o check, vocês já vão estar com a rotina, ó, tranquila. Então, isso é super importante. Então, vamos nos preparar essa semana, né? Já começar a entrar aí nesse ritmo de reset para a última semana do mês, lembrando, né, da importância de estarmos juntos e de nesse momento, né, fazermos essa entrega para esse reset, para essa desintoxicação, né, para a gente cuidar e para a gente poder, né, trazer uma renovação aí para o nosso corpo, né, fazendo esse reset, e também para a nossa mente. Então, lembrando que a Mari, acho que novamente faz a semana, né, também de propósitos, de oração, ela já tinha comentado que vai fazer, né, semana de propósitos de oração, ela vai fazer um pouco diferente, então quem assistiu também, né, ao nosso encontro, ela já tinha dito que vai fazer um pouco diferente, para que a gente possa participar mais, trazer nossas orações, fazer a semana de propósito. Então, a gente espera com muita alegria, né, que vocês possam fazer essa semana de preparação. E olha, eu não quero ver ninguém não colocando nada, eu fico de olho lá no app, viu? E lá tem como ver quem está fazendo. Então, não tem como ninguém falar assim, eu fiz e não está lá. Então, lá tem um ranking e a gente está de olho e tem como ver. Então, agora tem como, eu estou igual a professora de primeiro ano, vocês que não façam a lição não, hein? Não vai passar de ano. Então, todo mundo lá no app, coloca lá o que foi feito, né? Então, eu vejo, né, vocês postando sobre alimentação, sobre atividade física, postando versículos. Gente, vocês estão fazendo. É só ir lá dar um check. É só ir lá e, ó, sabe, confirmar para você, ó, eu sou capaz, eu posso, eu tenho essa ferramenta, isso está me ajudando, eu estou evoluindo. Por quê? Porque daqui a pouco vocês vão olhar lá no app, tem como vocês verem o histórico de tudo que vocês fizeram, do que vocês leram, tem lá o que vocês estavam pensando naquele dia, como vocês estavam se sentindo. E isso é importante para a gente poder refletir. Na virada de cada mês, você pode olhar o que você fez nesse mês de março. Chegou abril, o que eu fiz, o que eu mudei, o que eu evoluí, o que eu consegui colocar mais em prática. Só assim a gente vai conseguir enxergar as nossas vitórias, porque nós temos muitas. Mas às vezes a gente fica assim, não estou conseguindo ir, não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo isso. Às vezes focada no quê? Numa única área. Mas lembre-se, a gente tem 11. A gente tem que trabalhar as 11, ó, nos pratinhos, no equilíbrio, dia a dia, tá? Então, não tem como realmente ficar com as 11 alinhadinha, tá tudo lindo, perfeito. Não é assim. Então, é todo dia, trabalha um pouquinho numa, trabalha um pouquinho no outro, prato daqui cai, a gente levanta, roda, rodopia, e vamos nos movimentando. E vamos levar essas 11 áreas aí para ficarmos supimpa, tá bom? Combinadas? Então, tá aí essa semana, ativadas, e eu quero na sexta-feira ver aquele ranking lá brilhando de vários checks no nosso app, hein? Muitas mulheres em movimentos e colocando realmente em prática tudo que a gente tem aprendido aqui dentro da comunidade, tá bom? Então, obrigada, eu vi aqui que a Maria... Deixa eu só dar um recadinho aqui, gratidão, sim, pela entrega, pelo conteúdo, pela ativação, show de bola, né, meninas? Só para reforçar, assim, ó, a gente consegue ver quem está fazendo o quê, mas a gente não vê o que vocês escrevem, tá? Então, teve uma pessoa que me perguntou, Mari, mas você consegue ler o que eu escrevo? Não, a gente não vê o que escreve, a não ser nas ferramentas que vocês podem baixar o PDF e mandar, né? Se vocês tiverem com algum acompanhamento no caso. Agora,
Escreveu lá, desabafei com Deus no devocional. Alguém leu o que eu escrevi? Não conseguimos ler, tá? O eu sou, a gratidão, a gente não lê. A gente vê que você fez ou não, porque tem a pontuação, tá bom? Só para vocês ficarem à vontade, porque aquele espaço ele é íntimo mesmo, tá bom? Era isso. Vamos fazer a nossa foto, por favor? É só Deus ler e ver quem está fazendo, quem não está fazendo. Fica orando aí, pedindo para Deus te dar as ferramentas. Me mostra o caminho, Senhor. Me mostra o próximo passo, Pai. Ele está te dando ali vários passos para o seu crescimento e evolução espiritual. Então, vamos realmente colocar em uso. Quem puder abrir a câmera para a gente poder fazer a foto, finalizar a nossa manhã poderosíssima. Dá um sorriso, segura aí, vai, 1, 2, 3. Feito! Mari, Gratidão, você gravou? Gravei. Ah, então tá. Meninas, um beijo, movimentos e cheques lá no app, tá? Nos falamos no grupo. Ótima semana, abençoado dia.